Nova Manhã. Além da economia, com Cida Damasco. Cida Damasco já aqui com a gente todas as semanas, fazendo uma análise da nossa economia. Hoje com Roberto Nonato aqui com a gente. Cida, não tem jeito, outro palmeirense mesmo. Mas vamos lá, vamos olhar para nossa economia, porque a gente teve alguns dados divulgados nessa semana que mostram aí os desafios nesse pós-pandemia, que a gente ainda tá, né, nesse pós-pandemia. Bom dia para você. Bom dia, Nonato, bem-vindo ao time. Obrigado, aqui das Cida. Madrugadas. Bom dia. Bom dia, Michele, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. E eu sou obrigada a cumprimentar aí todos os companheiros palmeirenses, título merecidíssimo. Tamo junto, viu, não Cida? É o meu time, Não, tamo junto não, que ela é corintiana, não vem não esse tamo junto, ela só tá sendo educada, viu? Bom, vamos lá. Exatamente. Vamos nos focar aqui em 3 indicadores que foram divulgados essa semana e que mostram, em maior ou menor grau, ainda uma certa vulnerabilidade do quadro econômico e social. São eles o PIB, o PISA, que é referente à educação, e os indicadores sociais. Nos 3 casos, quando a gente fala em curto prazo, até motivos para algum ânimo, principalmente levando-se em conta as expectativas que vinham sendo divulgadas e, mais ainda, os efeitos da pandemia. Mas quando a gente combina esses indicadores e examina mais a fundo, nós vemos que eles comprovam que a médio e longo prazo há motivos para preocupação. Vamos a uma análise aí bem resumida de cada um deles. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, subiu 0,1% no terceiro trimestre de 2023. Foi um tiquinho melhor do que apontavam as projeções do mercado. Parte dos analistas contava com uma queda. Mas a realidade é que o resultado do terceiro trimestre e os primeiros sinais do quarto trimestre confirmam que a economia brasileira perdeu, sim, fôlego. Não faltam justificativas para esse quase zero aí no terceiro trimestre. Uma delas é que, com o encerramento da safra de soja, a agropecuária teve uma queda de 3,3% no trimestre e puxou, portanto, o resultado global para baixo. Ainda que no ano os resultados do setor agropecuário sejam muito bons. Mas já há uma outra explicação para esse resultado, de 0,1% no trimestre. E essa, sim, é bastante preocupante. Os investimentos, não aqueles do mercado financeiro, mas os da chamada economia real, não estão chegando. A queda no trimestre foi de 2,5%, a 4ª queda consecutiva. Isso tem um efeito não só sobre os números específicos desse período, como, principalmente, sobre os números que vão aparecer mais à frente. O segundo indicador importante refere-se à educação. Apesar da tragédia na pandemia, em 2022, o Brasil manteve as mesmas pontuações em matemática, leitura e ciências no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA. É um programa que é aplicado a cada 3 anos. Mas o Brasil até subiu algumas posições no ranking mundial nos 3 quesitos, matemática, ciências e leitura. Não porque tenha melhorado, mas porque vários países pioraram nessas avaliações. Acontece que, com ou sem pandemia, o quadro da educação no Brasil, apontado e reafirmado pelo PISA, continua muito ruim. Mais de 70% dos alunos estão abaixo do nível médio em matemática. Em leitura, esse contingente é de 50%, em ciências, 55%. Parar por aí, portanto, se estabilizar, não é para deixar ninguém confortável. Finalmente foram divulgados ontem os indicadores sociais de 2022. E tem uma boa notícia. A taxa de pobreza caiu de 36,7% em 2021 para 31,6% no ano passado. E os especialistas atribuem essa mudança especialmente à ampliação dos benefícios sociais, que na época era o chamado Auxílio Brasil, e a retomada do emprego. A desigualdade de renda também caiu.
ficou no menor nível desde 2012. Em números absolutos, quer dizer que mais de 10 milhões de pessoas deixaram a situação de pobreza no ano passado. Mas veja bem, ainda temos quase 68 milhões de pessoas enquadradas nessa situação, o que obviamente não é pouco. Como se pode ver, o Brasil, que está refletido aí nesse conjunto de indicadores, é um país que está conseguindo se reequilibrar na saída da pandemia, mas ainda tem imensos desafios pela frente. Tem que crescer mais. Crescer mais com consistência, sem os soluços dos últimos anos. Crescer reduzindo desigualdades. Crescer combinando responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Tem que garantir prioridade real à educação, não apenas nos oficiais. Inovação e produtividade são palavras-chave nos novos tempos da economia. Como atingir essa meta com a educação patinando? Enfim, há muito trabalho a ser feito. O ponto de partida é não se conformar com o diagnóstico. Podia ter sido pior, mas podia ter sido melhor também, e esse é que tem que ser o foco das políticas públicas. É com vocês. Sem dúvida, essa é a busca, né? Esse é o objetivo. Cida, obrigado, até a próxima, hein? Obrigado a vocês, até a próxima. Valeu. Nova Manhã.